Olá, meus amigos, tudo bem? Vamos fazer a nossa prece para iniciar nossa fala de hoje. E assim, então, com a permissão de Deus e de Jesus, nós começamos a nossa palestra de hoje sobre o tema alegria. Que os amigos espirituais e Jesus nos ajudem a trazer a melhor palavra, a melhor palestra para que todos nós possamos compreender e utilizar em nossas vidas. Damos então iniciado nossa palestra. Graças a Deus que assim seja. Bom, meus amigos, nosso tema de hoje é alegria. Ele é logo o primeiro capítulo do livro Os Prazeres da Alma, do Espírito Remédio, do médium Francisco do Espírito Santo Neto. Então, esse livro, nós temos As Dores da Alma, onde ele faz estudo de coisas como raiva, outros sentimentos, né, que são, digamos que, ruins. E aqui ele traz, nesse outro livro, um estudo de como esses sentimentos que ele chama de prazeres da alma, vários serão abordados aí ao longo dos dias, né? Mas o primeiro é esse aí, alegria. Desculpem, minha voz está um pouco ruim. Eu estou com um pouquinho de dificuldade em falar, um pouquinho rouco. Mas vamos tentar fazer. Então, Hamed traz esse tema e ele nos fala imediatamente sobre a questão da não confusão, essa alegria, da não confusão sobre o conceito de alegria. Essa alegria que ele nos traz, né, na realidade, não deve ser confundida com a alegria comum, terrena, que a gente tem, como de uma festa, ganhar um prêmio, obter alguma coisa que a gente gostaria ou precisa, né? Então, essas alegrias, que são alegrias, digamos assim, terrenas, elas existem, mas não é exatamente o tema do qual ele está falando. Essas alegrias, inclusive, é bom que se diga que elas não têm absolutamente nada de errado. Não existe nada de errado em se sentir alegre porque obteve, galgou e conseguiu alguma coisa que você se esforçou, que você conseguiu, enfim. Todas essas coisas aí que são absolutamente naturais para o dia a dia da nossa vida encarnados aqui. Então não tem absolutamente nada de errado nessa alegria das festas e diversão, cinema, música, enfim. Muito pelo contrário. A Hamed diz que, lá numa segunda parte do livro, que nós não temos absolutamente problema, não deve existir problema algum em ter esse tipo de alegria, né, que nós temos aqui como encarnados. Porque ele também chama atenção que muitas vezes, devido a certas confusões, especialmente certas confusões feitas em âmbitos religiosos de diversas naturezas, muitas vezes parece que é uma coisa errada, como se fosse um pecado, né? Se é que pecado existe, como se fosse uma coisa errada você ter alegria, parecendo ser uma coisa fútil. Você está alegre porque o seu time de futebol ganhou o campeonato, ou porque você conseguiu obter alguma coisa que você queria muito, enfim. Né? Ou então você está alegre porque hoje é o dia que vai ter a festa de aniversário de alguém que você gosta muito, ou alegre porque encontrou amigos. Então, na realidade, todas essas alegrias que são, digamos, de natureza material, mas do nosso sentimento enquanto encarnado, elas existem, podem continuar existindo, devem existir, porque nós não, a princípio, a nossa estada aqui na Terra, ninguém veio a passeio, mas ninguém veio para ser infeliz somente e viver uma vida triste ou cheia de sofrimento, não. Nós temos que lutar para uma vida melhor, para conseguir fazer uma vida melhor. Mas a alegria do qual se trata o tema de hoje na realidade, a alegria de conseguir ter
perceber e ter Deus dentro de nós. É a alegria da satisfação de perceber o nosso caminho evolutivo, a alegria de perceber que no nosso dia a dia a gente vem se esforçando para que o dia de amanhã seja melhor do que o dia de hoje e assim sucessivamente, de modo a aproveitar, né? Pode não parecer nada, mas é difícil isso daí, é bastante difícil. E por que é bastante difícil? Quando nós reencarnamos, a gente vem sem ter a consciência das nossas vidas passadas, nem sem ter uma consciência plena da nossa missão que a gente deveria ter aqui, que deve ter aqui. Correto? Então, o que acontece é que a gente acaba vivendo como se a vida fosse unicamente essa que nós estamos vivendo, e aí as alegrias terrenas, digamos assim, tomam conta do conceito de alegria e muitas vezes esquecendo do nosso caminho evolutivo. Então, na realidade, a alegria do qual Hamed trata, que é uma alegria que deve coexistir com essas alegrias terrenas, é a alegria de poder ter Deus no nosso coração. Deus, quando nos criou e nós viemos encarnando, a cada encarnação a nossa existência, né, a fagulha divina, ou seja, a imagem de Deus, ela está presente dentro de nós, dentro da nossa alma ou do nosso espírito, tanto faz, né? Então, é importante muitas vezes conseguir perceber isso, que nem sempre é muito simples. Nem sempre é muito simples. Na verdade, eu diria que, na maioria das vezes, não é nada simples. Ter uma fé inabalável, uma fé em que tudo aquilo que lhe acontece está relacionado com a consciência no nosso dia a dia, da nossa evolução aqui, confiando em Deus, percebendo que tudo aquilo que nos acontece tem algum tipo de mensagem ou significado, de significado para nós, é muito importante, né? Nós somos únicos, cada um de nós possui uma personalidade, e um outro palestrante que eu gosto de ouvir, que é o Rossandro, né? Ele costuma dizer exatamente que Deus tem um projeto próprio para cada um de nós. Para cada um de nós, Deus tem um projeto próprio. Então, nós temos no nosso dia a dia, em função das nossas vidas passadas e quem nós somos, é importante porque tudo aquilo que nos acontece está relacionado com essas coisas. E como nós não temos condições de ver personificadamente Deus, porque não tem como, né? Na realidade, o nosso momento evolutivo não consegue ter uma definição muito específica de Deus, né? Então, como a gente não consegue perceber isso, aquelas coisas que nos acontecem, se você está bem ligado a Deus, você pode perceber que aquelas coisas estão te trazendo um recado, uma maneira de você conseguir entender aquilo que Deus quer para cada um de nós. Então, é preciso ter a consciência de que nós devemos viver da melhor forma possível. Quando eu falo da melhor forma possível, seguindo a moral cristã, ou seja, tendo boas atitudes, tendo o conceito de fraternidade para consigo próprio e também para com os outros, o auto-perdão, o auto-amor. Todas essas coisas do dia a dia nos trarão uma consciência tranquila de que nós estamos fazendo sempre, ou nos esforçando muito para fazer sempre o melhor possível. O melhor possível nem sempre é o certo, porque, como eu falei, a gente se esforça para isso. Nós não temos condição de definir exatamente tudo que é bom, tudo que é ruim. Às vezes a gente toma uma atitude achando que está fazendo o mais correto e mais na frente percebemos que não, aquilo não é o mais correto, não foi o mais correto. Mas aquilo que não foi o mais correto e nos trouxe algum problema, aquele problema pode nos servir de lição, de forma de aprendizado de alguma coisa para que o erro não se repita, né? Para que aquele erro não se repita, ou pelo menos não se repita frequentemente. É importante que nós saibamos sobre isso aí. Então, esse recado que Hamed traz com essa lição da alegria é justamente perceber
a importância de estarmos, né, fazendo sempre o melhor possível, com a consciência tranquila de que aquilo é melhor, embora muitas vezes não seja o mais adequado ou o mais certo, porque nós não temos uma bolinha de cristal, não sabemos tudo, inclusive estamos aqui, já que a Terra é uma escola, estamos aqui para aprender, e a gente só aprende fazendo. Né? A gente não tem como aprender sem executar as coisas, sem fazer. Quem não erra é porque não faz. Se você faz, está sujeito a errar. E o erro não é o maior problema, o erro pode ser entendido como uma forma de acerto. Então, o importante é nós descobrirmos Deus dentro da gente, descobrirmos essa situação de se esforçar para acertar sempre ao máximo e ter a certeza de que quando coisas que não são agradáveis nos trazem sofrimentos, nos ocorrem, que a gente possa tirar alguma lição dali, porque é uma forma que Deus se manifesta para nós, tentando nos trazer aprendizado que vai, daí para frente, melhorar o nosso dia a dia, porque o problema não é errar, o problema é continuar errando. Né? Isso aqui não é uma coisa que seja muito adequada sobre essa questão da nossa vida do dia a dia. Então, na hora em que nós conseguimos compreender, tendo a certeza de estarmos nos esforçando para fazer tudo mais correto, e as coisas que vêm nos acontecendo, nós conseguirmos entender que tudo aquilo são mensagens que Deus, ou ensinamentos que Deus nos coloca na vida do dia a dia para que nós possamos melhorar, a gente consegue ter uma alegria, mesmo quando coisas que não são lá muito bacanas estão acontecendo conosco, você continua alegre no sentido da alegria de saber que você está aprendendo naquela encarnação, naquele seu momento. Essa é a alegria do qual Hamed se coloca. Então ele entender que todos os dias, a todo momento, alguma coisa que nos acontece tem a ver com o planejamento divino dentro de nós. Só que Deus não diz com exatidão que você deve cumprir, ao contrário, Deus te dá dicas. O cumprimento das coisas é nosso, o livre-arbítrio existe, está aí exatamente para isso daí. E nós temos que viver decidindo coisas, usando o nosso livre-arbítrio. Será que está certo ou será que está errado? Aí é que entra a questão da consciência. Se você tiver a consciência de estar fazendo sempre o seu melhor, esse seu melhor com certeza vai gerar fatos e situações em que Deus te trará com esses fatos lições de aprendizado, em que nós vamos, cada dia que passa, conseguindo viver melhor e indo para dentro de si. Então, quando coisas ruins nos acontecem, e também coisas boas, né, porque não nos acontecem somente coisas ruins, nós vamos conseguir perceber a manifestação divina dentro de nós. Quando a gente percebe essa manifestação divina dentro de nós, que Deus está dentro de nós, né, isso nos traz uma alegria e um prazer que é assim muito grande, porque você se sente mais confiante para a vida, para o dia a dia. E olha, é difícil, é muito difícil, mas é um exercício. Então nós temos que nos esforçar para tentar trazer essa alegria divina dentro de nós mesmos. E essa alegria é da gente para com Deus ou da gente para com a gente mesmo, considerando que a imagem de Deus está dentro de nós. Se a imagem de Deus está dentro de nós, Deus também está dentro de nós. E se nós tivermos a consciência de fazer o melhor possível, mesmo quando não dá certo, aquilo é entendido como erro. A gente então tem que deixar de lamentações, usar o auto-perdão e, como popularmente se fala, assim, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Isso, na realidade, de uma maneira assim bem popular, está querendo dizer a seguinte coisa: olha, tentei ser o melhor possível, não deu certo. Em vez de ficar chorando ou então se culpando, que a culpa sempre trava muito a vida da gente, do nosso dia a dia, a gente deve ficar olhando para aquilo que nos aconteceu e entendendo aquilo como um aprendizado, sabedor de que aquelas coisas que estão acontecendo ali, Deus permitiu
que nós pudéssemos tirar daquilo uma lição, uma maneira, um aprendizado, uma maneira de se melhorar e ver se não acontece de novo. Então é bastante importante, né, que nós tenhamos essa questão. E isso vem muito com a questão não da religião, e sim da religiosidade. Por quê? A religiosidade é justamente a capacidade de nós estarmos ligados em Deus. Às vezes, as religiões têm certas regras, assim, das várias religiões que existem, e muitas vezes as pessoas ficam presas a certos preceitos. E esses preceitos às vezes fazem com que nós nos esqueçamos da religiosidade, que é diferente da religião e que faz justamente essa ligação com Deus, que vai nos trazer essa alegria de ter a certeza de que Deus está ali do nosso lado, nos ajudando, nos iluminando, nos intuindo. É claro que Deus conta com toda a pleiade, né, o conjunto de espíritos evoluídos e nossos protetores espirituais, que todos nós temos, os nossos protetores, alguns chamam de anjos da guarda, tanto faz, mas é claro que então nós vamos conseguir, com isso, trazer essa certeza e continuar no se esforçar, né, para acertar. É aquela história de se esforçar para melhorar e, obviamente, como nós não somos perfeitos, melhorar o quê? As coisas que tem de errado dentro de nós e todos nós temos. Temos e teremos ainda um bom tempo, mas o fato de sermos humanos e ter a consciência desses erros não deve ser entendido como uma maneira de você ficar estagnado. Nós devemos nos esforçar para nos melhorar. Então, o recado de hoje era bastante simples, mas eu acho que bastante importante e deve ser trabalhado, porque ele é difícil. Muita gente, às vezes, da boca para fora, fala assim, não, eu tenho fé. Fé realmente é quando a gente está passando por alguma dificuldade e, em vez de ficar ou desesperado ou revoltado com isso ou com aquilo, nós tentamos trazer, né, uma situação de aprendizado com aquele erro, deixar a culpa do lado de lá e dar a volta por cima daquele problema, continuar e nos esforçar para não errar de novo. Quando a gente faz isso contando com Deus dentro da gente, como uma força enorme dentro da gente, aquilo que, sabe, aquela coisa que as pessoas fazem, eu tirei uma força de dentro de mim que eu não sei de onde veio e consegui fazer tal coisa, isso daí é o projeto divino que Deus tem para com cada um de nós. Quando a gente consegue ter essa ligação com uma frequência maior e uma intensidade maior, isso nos traz uma alegria enorme. Embora tenhamos todo o direito de ter essas alegrias comumente conhecidas, mas a alegria de Deus viver dentro da gente e ter essa fé e essa confiança e entender que as coisas que estão acontecendo, agora eu não posso mais fazer assim, tem que fazer de outro jeito, é de fundamental importância. Essa é a grande alegria. Quando ela ocorre, quando nós dominamos e temos essa alegria, simplesmente é de um valor incomensurável, assim, é muito grande e muito importante. E uma coisa que ninguém tira da gente, porque é uma questão assumida pela nossa consciência, pelo nosso eu próprio, né? que é fundamental, pela nossa personalidade. Então isso não é um valor material que você pode perder, pode vender, pode ser roubado. Não, está lá dentro do nosso sentimento. É fundamental, muito importante. Eu espero que todos tenham compreendido. Peço mais uma vez desculpa pela voz, mas o recado da nossa palestra de hoje, da nossa fala de hoje, era esse daí, sobre a alegria de viver com Deus no nosso coração. Vamos nos esforçar para isso, inclusive eu preciso muito, todos nós precisamos. Muito obrigado. Vamos fazer a nossa prece. Agradecemos então a Deus e a Jesus a possibilidade de estudarmos, né, e falarmos sobre esse assunto da alegria de Deus dentro de nós, dessa certeza muito importante, dessa fé muito importante, especialmente nos difíceis tempos que todos nós estamos vivendo. Agradecemos então mais uma vez a Jesus, a Deus, e damos por encerrada a nossa palestra de hoje. Que assim seja.